Olá, boa noite. Tô vendo a galera chegando aí, show de bola. Renan, filhote. Tô vendo a Paty, Tatá. Muito bem, minha amiga Josi. Luísa, Linhares, Aval. Lê, você tá aqui, show de bola. Que massa, meus amigos. Meu muito boa noite para você nesse, sei lá que dia de quarentena, né? Já me perdi aí nesse nesse ciclo que a gente está vivendo, né? Tão delicado, tão sensível, né? E tão cheio assim de reflexões, né? Eu queria, para você que não me conhece, eu quero me apresentar para você. Eu sou o Lincoln. Eu sou Master Coach, eu tenho uma formação específica nisso. E eu gosto muito de lidar com gente, né? Eu gosto de lidar com pessoas. E nesse tempo onde as coisas estão mexidas, eu percebo as pessoas sendo, de alguma forma, atingidas, com as sensações muito, às vezes, desajustadas, né? Eu fiz uma pergunta, uma enquete rápida hoje no meu Stories sobre qual sensação que te define nesse momento, né? E eu percebi assim o quanto que as sensações elas são variáveis, sabe? O quanto que cada pessoa ela sente de uma maneira diferente. E é pensando nisso que eu quis vir aqui dar a minha contribuição para você nesse tempo de reflexões, né? Um tempo de sensível, de adversidades, mas um tempo de reflexões importantes. Então eu queria ajudar você a lidar bem com esse momento que a gente está vivendo, tá bom? Tô vendo a galera aí. Alvinho, rapaz, tô prestigiado aqui, direto de Minas Gerais. Olha só que coisa boa. Marcão, meu querido. Isa, meu amigo aí, Alisson, lá de Alfredo Chaves. Tá bombando, hein? Essa live aqui de hoje tá daquele jeito. Muito bem, querido. Se você tiver aí algum amigo para poder participar com a gente dessa live, essa é a hora de você mandar lá um direct, mandar um WhatsApp, chamá-lo, né? Para esse tempo que a gente vai ter aqui. Eu vou deixar essa live disponibilizada por 24 horas. Então, se você por alguma razão não puder ficar até o final ou não puder assistir, eu souber de alguém que de alguma forma queira ver, ela vai ficar aqui por 24 horas, tá bom? O conteúdo é um presente para você nesse tempo. Depois disso, ela vai desaparecer. Então, quero incentivar você a estar participando. Show de bola? Tô vendo a galera ainda que tá chegando aí. Queria então começar trabalhando com você aqui alguns pontos. Então eu não posso te ver, né? Meu Deus, eu queria te ver, mas eu não posso. Então assim, uma forma de eu entender que você tá acompanhando e que tá fazendo sentido é quando você manda uns coraçãozinhos assim, tá? Quando você sinaliza aí com a mãozinha, eu sei aí que isso está fazendo sentido para você. E eu quero deixar você à vontade para estar fazendo perguntas, tá? Tem um sinalzinho aí de interrogação aqui embaixo. Então você já pode estar digitando a sua pergunta e aí na medida que a gente for avançando eu vou estar respondendo essas perguntas para você, tá bom? Quando o conteúdo ele trouxer para você algum tipo de dúvida, tá? Então minha primeira pergunta para a gente poder começar então mesmo a nossa live é: qual é a sensação que você tem quando você pensa no tema coronavírus? Quando você para pensar em tudo isso que está acontecendo ao seu redor, qual é a sensação que vem imediatamente no seu coração? Fala aí para mim. Escreve aqui que eu quero ver o que você está escrevendo, beleza? Diz para mim aí qual é a sensação que você tem quando você pensa nesse momento, né? Quando vem coronavírus, quando vem isolamento, quando vem todas essas medidas, o que vem de sensação na sua alma? Tô vendo aqui a Josi, perplexidade, ok. Que mais? O que mais que vem aí na sua alma? O que você sente? Insegurança, ok. Medo. Tô vendo aqui a Josi, medo, Drica, insegurança. Renan, ansiedade. Impotência, minha amiga Janaína, olha ela aí. Potência, ansiedade. Ansiedade está ganhando, hein? Um pouquinho de medo também, o medo está ganhando também. Impotência, ok.
são sensações que acabam vindo na nossa alma. Não é interessante você parar para pensar que um mesmo evento ele produz tantas sensações diferentes nas pessoas? Por que as pessoas elas não sentem do mesmo jeito? Já parou para pensar nisso? Eu estou acompanhando muitas coisas, aqui no meu isolamento, né? Mas eu tenho visto algumas coisas acontecerem. Eu vejo que algumas pessoas sentem raiva. Um tempo atrás aí eu estava vendo aqui vídeo de pessoas que estavam com raiva dos chineses por tudo isso que eles estão gerando para o mundo. Algumas pessoas elas estão se sentindo injustiçadas, porque outras estão andando pelas ruas e elas estão ali confinadas. Algumas pessoas estão sentindo tristeza, como se estivessem perdendo algo importante. Outras pessoas estão muito ansiosas, né? Porque elas estão antecipando coisas que podem vir, que eu nem sei se vão acontecer, e elas já estão agitadas por causa disso. Entende? Por que as pessoas elas se comportam de maneira tão distinta diante de um mesmo evento? Então, a questão das sensações ela é muito relevante. Eu queria narrar para vocês aqui uma experiência que eu tive participando de um treinamento com o Tony Robbins. O Tony Robbins é hoje o maior coach do mundo. E eu tive a oportunidade de participar de um treinamento com ele em São Paulo quando ele esteve aqui. E dentre as muitas coisas que ele falou e que foram interessantes, teve uma que me chamou muita atenção. E ele narrou um outro evento que também impactou o mundo, que foi o 11 de setembro. E ele estava contando então que no dia 11 de setembro, ele estava lá quando as Torres Gêmeas foram atingidas nos Estados Unidos, ele estava dando um treinamento no Havaí. E aí o grande lance é que havia muitas pessoas que trabalhavam nas Torres Gêmeas e estavam naquele treinamento. Então elas foram profundamente impactadas com os aviões se chocando contra a torre, aquele desabamento, as coisas acontecendo, amigos deles que estavam lá. Então assim, as pessoas no treinamento elas ficaram totalmente mexidas. Tinha gente que tinha amigo lá, parente lá, e aí ele começou, ele não estava conseguindo conduzir o treinamento como ele tinha imaginado. Então o que ele começou a fazer? Ele parou e começou a ouvir as pessoas. Ele começou a levantar e falar assim, o que você está sentindo agora? E aí ele falou assim, eu estou com raiva. Eu estou com raiva dos muçulmanos que fazem essas coisas, sabe? Porque foram eles, a culpa é deles. E ele começou a responsabilizar os muçulmanos por aquilo que estava acontecendo. E aí o Tony Robbins virou e falou assim, e com que frequência você sente raiva na sua vida? Aí ele falou assim, muitas vezes. Muitas vezes. Aí ele falou assim, muito obrigado. Aí levantou outra pessoa e falou assim, pediu para ela narrar qual era a sensação. Eu falei, eu estou me sentindo muito triste, muito triste. E aí começava a narrar a sensação de tristeza, de ter perdido pessoas e tal. Aí no final ele virava e falava assim, e com que frequência você se sente triste na sua vida? Aí a pessoa parou e falou assim, muitas vezes. Muitas vezes. E assim ele foi. E ele foi perguntando e cada pessoa tinha uma sensação diferente em relação àquele fato. Mas para cada pessoa ele observou que havia uma repetição daquele padrão na vida dela. E aí eu quero te fazer então essa pergunta agora. Dessa sensação que você descreveu aqui para mim, com que frequência ela aparece na sua vida? Com que frequência você vivencia esse tipo de sensação? E aí ele descreveu para mim um conceito que ficou marcado, que é o conceito de lar emocional. Isso mesmo, lar emocional. Então, o que é o lar emocional? Lar emocional são aquelas sensações que eu frequentemente visito, que eu estou acostumado a elas. De maneira então que quando eu sinto muitas vezes de uma determinada forma, aquilo se transforma no meu lar emocional. Uma espécie de emoção de segurança. Faz sentido isso para você? Se estiver fazendo sentido, você vai me ajudando a entender isso. Beleza? Por quê? Porque o que acontece todas as vezes que você tem uma sensação? Existe uma reação no seu cérebro.
onde você tem uma ligação neural, existe uma ligação que faz com que você sinta daquele jeito. Só que se porventura você viveu na sua infância muitas vezes aquele padrão de sentimento, aquilo foi criando uma espécie de caminho dentro do seu cérebro. Gente, estou procurando falar de uma forma assim muito simples, tá bom? Eu não sou neurocientista e tal, então, mas eu estudei essas questões para poder te explicar. Então, vou procurar transmitir isso de uma forma muito simples para você, tá? Então, a ideia é que todas as vezes que você tem um pensamento, uma sensação, isso gera dentro do seu cérebro um caminho, tá? E todas as vezes que você passa por esse caminho, o que acaba acontecendo é que, imagine, por exemplo, que você está andando no meio do mato. Aí você passa por aquele caminho uma vez, aí aquilo ali já dá uma amassada no mato, não é isso? Aí você volta para aquele caminho de novo, e aí acontece o que, Linho? O caminho ele vai ficando seco, ele vai abrindo, né? E aí você vai passando por aquilo de novo, até o ponto que na realidade aquilo ali se torne de fato um caminho. E é assim que acontece com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, que todas as vezes que eu visito, o que acaba acontecendo é que eu vou criando um caminho no meu cérebro, até que eu tenho aquilo que eles chamam de trilha neural. O que é uma trilha neural? A trilha neural, ela se dá quando você já tem um caminho muito bem estabelecido em relação àquela sensação. Faz sentido isso para você? De forma, então, que é muito fácil seguir aquilo ali. Imagina, por exemplo, aquelas autopistas americanas, não tem? Aquelas highways, né? Onde o trânsito flui, os carros vêm, voltam e tal, velocidade. Beleza, então. Essa sensação que ele chamou de lar emocional é aquela sensação que você tem um caminho livre e fluido. Então imagine, por exemplo, que você foi uma pessoa rejeitada na sua infância, por exemplo. Então, por muitas razões, você se sentiu rejeitado. Teve um pai abusivo, uma mãe controladora, ou alguma coisa desse tipo, uma mãe para quem você nunca estava à altura, que estava sempre devendo na conta, que todos os esforços que você fazia não eram suficientes para poder agradar, e aquilo foi registrando para você uma sensação de rejeição. Você visitou essa sensação muitas vezes. O que isso significa dizer? Que aquilo foi criando uma trilha neural. Uma trilha. Foi abrindo um caminho dentro do seu cérebro, pelo qual então aquela sensação para você ela é fluida. Fluida. Se estiver fazendo sentido, vai me dando coração aqui para eu poder estar entendendo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Aquela sensação, ela é fluida para você. Ou seja, ela é fácil de ser acessada. E aí, todas as vezes que efetivamente eu acabo vivenciando alguma experiência, o que acaba acontecendo é que eu visito aquela sensação novamente. Então, se eu tenho de alguma forma um costume de me sentir rejeitado, a circunstância adversa ela vai revelar isso. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você já viu aquela história de que a boca fala do que o coração está cheio? Você já viu essa história? Isso significa dizer o quê? Que a gente simplesmente expressa aquilo que já está dentro de nós. É por isso, sabe? De forma então que as circunstâncias, elas não me geram a sensação. Na realidade, elas revelam a sensação que está dentro de mim. Guarde isso. As circunstâncias, elas não me geram uma sensação. Elas apenas revelam o que já está lá. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para você? Então, essa história de que, você me fez me sentir assim. Não é verdade. Meu Deus do céu, não queria ser eu a te dizer isso. Mas é verdade. Não é o fulano que me fez me sentir desse jeito. Eu já me sinto assim. Porque eu já tenho uma trilha neural que faz com que essa sensação ela seja fluida para mim. E aí, meu amigo, quando a circunstância ela aparece, ela só revela aquela programação que eu já tenho dentro de mim. E qual é o grande risco disso tudo? É que, guarde isso que eu vou te dizer agora, 80% do seu processo decisório, ele é emocional. E apenas 20% racional ou cognitivo. Meu
Deus do céu. E mesmo para aqueles que são muito lógicos, objetivos e racionais, eu queria dizer que ainda assim o seu processo é emocional. Só que a sua mente ela justifica mais rapidamente a sensação para ter uma lógica para você. Mas o seu processo é emocional. Entende isso que eu estou falando? Quantos já tiveram, me manda a mãozinha aí para poder ver, quantos já tiveram a experiência, por exemplo, de saber o que é certo, mas não fazer? Link, eu sei que eu não devia fazer assim, mas quando eu vi eu já fiz. Quantos já tiveram essa experiência? Me levanta a mão aqui para poder ver. Ó, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que o seu emocional ele está governando o seu processo decisório. E é assim, querido. É assim. As nossas emoções elas governam as nossas decisões. E para nós que somos ocidentais, né? Que gostamos, que somos muito fervorosos, tendenciosos à paixão, isso ainda é mais forte. Então eu queria que você soubesse disso, mas eu queria ainda te dar uma outra estatística. Então 80% do seu processo decisório ele é emocional. Eu trabalho num órgão que ele valoriza muito o racional, muito o racional, porque a gente trabalha com auditorias, a gente tem processos, a gente tem uma série de coisas. Mas eu já vi muitas vezes, na hora de os julgadores decidirem, quando alguém vai lá e expõe aquilo que eles estão vivendo, naquilo que a gente chama de sustentação oral, por exemplo, quando ele expõe a realidade, ele se conecta com a emoção do sujeito que está lá, ele tende a ser mais ouvido, mesmo que racionalmente talvez não tenha tanta justificativa. Por quê, Lincoln? Porque no final das contas o emocional nos governa. Entende isso? E aí, se você tem um tempo de crise como o que nós estamos vivenciando hoje, e as suas sensações elas são disfuncionais, o que é uma sensação disfuncional, Lincoln? É uma sensação que me governa e que ela me traz resultados ruins. O que vai acontecer então se eu estiver vivenciando um tempo de crise? Provavelmente eu vou viver um tempo de dificuldade por causa das escolhas que eu vou fazer. Agora, guarde o que eu vou te dizer agora. Desses processos decisórios, que 80% é emocional, 95% desse processo é inconsciente. Meu Deus do céu. Então, 5% do seu processo decisório, você tem consciência do que você está fazendo. E 95% é fruto daquilo que está programado no seu sistema para você fazer. Meu Deus do céu, o que isso significa dizer, Lincoln? Que você está repetindo padrões, querido. Você está fazendo... A ideia do lar emocional que o Tony Robbins trouxe nesse treinamento, que fez muito sentido para mim, revela simplesmente que nós vivemos num ambiente de automatismo. Ou seja, a gente vai fazendo coisas baseado na programação que a gente tem. Então eu queria agora aprofundar mais com vocês esse tema. Quantos estão comigo até agora e estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Deixa eu só perceber aqui se o meu ritmo não está muito rápido, se você não está fugindo aqui. Tem até uma dúvida aqui já, deixa eu ver assim qual que é. Não tem dúvida aqui ainda não. Ok. Se houver dúvidas aí você pode me passar aqui depois, tá bom? Mas a gente falou então até agora que aquilo que você está sentindo em decorrência do coronavírus e desse tempo de crise não é fruto do coronavírus. Primeira coisa que a gente está dizendo. É fruto do quê? Do seu lar emocional, ou seja, das emoções que frequentemente você visita, que formaram para você uma trilha neural e que faz então com que essas circunstâncias simplesmente derramem o que você está sentindo, o que você naturalmente já sente. Tudo bem? Então eu estou nesse ponto aqui com você. E eu disse para você que 80% do seu processo decisório ele é emocional e que 95% desse processo é inconsciente. Eu não sei por que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Ok? Então estamos nesse ponto aqui agora. E de onde vêm as minhas sensações? De onde elas surgem? Já parou para perguntar isso? Já parou? Porque normalmente a gente presta atenção em quê? A gente presta atenção no ato. Então hoje, por exemplo, eu vi um vídeo de 2 homens
se batendo dentro do supermercado por causa do último pote de álcool em gel. Eles estavam brigando e saindo no tapa por causa de um pote de álcool em gel. Você acredita nisso? E aí, quando a gente olha o ato da pessoa, a gente fica pensando e a gente julga o ato. E diz assim, poxa, mas precisava disso tudo? Mas fulano é muito, explosivo. Ele é muito irado. Ele agrediu sem necessidade, que injustiça e tal. A gente está olhando só para a superfície, querido. A gente está só vendo o ato. Mas por trás desse ato tem um caminho que gerou o ato, que levou ele a tomar aquele tipo de decisão naquele momento. Não é? E esse ponto é um ponto importante para você ver. Você fala assim, mas a situação é de crise. As pessoas, na realidade, elas fazem essas escolhas porque elas estão sendo pressionadas, elas estão num momento assim de dor. Mas não necessariamente elas tinham que fazer essa escolha. Concorde comigo? Não é verdade? Então, para eu não falar disso sozinho, eu estava lendo um livro do Viktor Frankl chamado Em Busca de Sentido. Eu recomendo muito essa leitura para você. O Viktor Frankl é um judeu, ele sobreviveu ao Holocausto, né? E ele escreveu esse livro, contando as experiências que ele tinha. Ele era psicólogo, então o que ele fazia? Ele ficava analisando as pessoas durante aquele tempo de muita dor que as pessoas passavam. Então, vivenciando assim, situações altamente adversas, trabalhando sem roupa adequada, em frios assim, abaixo de zero, muito abaixo de zero, de ter que ficar às vezes sem calçado, pisando no gelo, sem sentir o pé direito, sabe? Dormindo pouquíssimas horas por noite, doente, tomando uma sopa rala de batata, comendo um pedaço de pão seco, tendo que viver sob tortura, agressões, vendo morte dos seus colegas do lado. Então, assim, um ambiente altamente hostil, E ele falou que era muito comum nesse tipo de situação as pessoas se embrutecerem. E elas começarem a ver, por exemplo, pessoas ali do lado morrendo e elas já não se importarem mais. Por quê? Porque elas estavam mais preocupadas às vezes, com a própria sobrevivência e esquecer do resto. Então, no final das contas, elas já não se importavam mais. Mas ele falou de uma coisa que me chamou muita atenção e me impactou. Ele disse o seguinte, que mesmo nesse ambiente extremamente hostil, havia pessoas que saíam à noite dos seus galpões, e quem saísse à noite podia ser morto. Eles saíam dos seus galpões, eles levavam o seu pedaço de pão seco e dividiam com quem estava doente precisando. Alguns saíam dos seus galpões só para poder levar uma palavra de ânimo e de conforto para outros. E ele disse o seguinte, que esses eram alguns poucos, que de 10 pessoas, talvez eu selecionasse uma que fizesse isso. Os outros 9, eles estavam simplesmente pouco se lixando, mas tinham alguns poucos que faziam isso. E porque esses alguns poucos, mesmo um ambiente extremamente adverso e hostil, eles faziam bem, então o Viktor Frankl concluiu que eles tinham escolha. Então, não importa a situação de adversidade que a gente viva, a gente sempre terá escolha. Entende isso? E o que faz algumas pessoas escolherem o bem e outras não? São suas sensações. Jesus Cristo, quando estava no Calvário, ele estava crucificado com dores extremas, foi castigado, açoitado. Lá de cima ele disse assim, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Como é que alguém no limite da dor é capaz de fazer uma boa escolha? Isso tem tudo a ver com as sensações que eu tenho dentro de mim. Então eu quero dizer para você que as nossas ações, elas se baseiam nisso. E como é que é o caminho? Agora eu quero que, se você está anotando, eu queria que você anotasse isso. Qual é o caminho que a gente chega até o ato? Quantos já viram aquele provérbiozinho chinês que diz que plante um pensamento e colha um ato? Já viu esse provérbio? Então a ideia é, tudo começa na sua mente, depois você vai realizar. Então, o primeiro que a gente vê acontecendo é o ato, é a escolha, a decisão. Mas o que tem por trás do ato e da escolha é um pensamento.
Pensamento de que só tem esse álcool e se eu não pegar esse álcool eu vou ficar doente. O coronavírus vai me pegar. Tá? Então eu preciso desse álcool. Pensamento. Tá? Por trás desse pensamento, o que gerou o pensamento? O que gerou o pensamento foi uma sensação. Que sensação, Lincoln? Sensação de ansiedade, medo, tá? De angústia, sensação de sofrimento. Tá? Então foi uma sensação que gerou esse pensamento. Beleza? E o que gerou a sensação e a sua pergunta que eu te fiz? De onde vêm as nossas sensações? A sua sensação ela veio de uma programação, de uma crença, tá? E o que é uma crença, Linho? Crença é uma programação emocional que faz você ver um fato como uma verdade absoluta para você. Então, baseado em experiências que eu vivi de forma repetida na minha vida, ou sob um forte impacto emocional, eu posso desenvolver uma crença. Eu posso criar aquela trilha neural de uma forma muito forte e rápida. Entende isso? Então, por exemplo, existem pessoas, e aí eu estou falando de pessoas que eu atendo, tá bom, gente? Pessoas que eu atendo, que elas acreditam que todos os homens são cafajestes. O que é isso, Lincoln? É uma crença. E quando é que eu observo o sintoma de uma crença? Normalmente as crenças elas vêm assim, por meio de palavras generalizadoras. Todos os homens são cafajestes. Os homens não são confiáveis. As autoridades vão abusar de mim. Então, se a pessoa está na igreja, por exemplo, ela acha que o pastor vai roubar dinheiro dela. Ou então ela pode achar, por exemplo, que se é o padre vai abusar do menino. O que é isso? Isso é crença. É uma forma programada de ver o mundo. E aí, essa forma programada de ver o mundo é que dirige as minhas sensações. Então, por exemplo, se eu vivenciei, aí eu vou te dar um dado para você poder colher. Tá? Então, crianças que vivenciaram uma situação de divórcio, por exemplo, elas tendem a desenvolver uma crença de abandono. O que é uma crença de abandono, Lincoln? A crença de abandono é a sensação que você tem de que não existe ninguém por você. Então, se o seu pai, por exemplo, saiu de casa quando você ainda era criança, essa sensação de que ele foi embora e agora ele não está aqui para me proteger, isso registra a sensação de que eu não tenho quem seja por mim. E aí, se eu desenvolvi isso, de que eu não sou especial, eu não tenho quem seja por mim, se eu não for por mim, ninguém vai fazer, isso naturalmente, repetidamente, guarde isso. Eu estou vivenciando essa situação repetidamente, eu passei por privações, né? Eu já acompanhei, por exemplo, pessoas que passaram, às vezes, um passado de privações, porque às vezes a mãe ou o pai trabalhava fora, às vezes era pobre, ficava andando de casa em casa, não tinha lugar para ir, às vezes passou fome. Essa sensação de abandono, ela registra uma crença. Qual a crença? A crença de que não tem ninguém por mim. Sabe? E aí, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Que tipo de sensação, então, essa pessoa que tem crença de abandono, ela vai ter? Ela vai ter a sensação de ansiedade, muito comum, e sensação de medo, muito comum. Qual que é a diferença do medo para a ansiedade, Nico? É que o medo paralisa você. Então você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Tá? E a ansiedade? A ansiedade ela te agita. Aquela perspectiva de que algo possa acontecer ou não possa acontecer no futuro, isso te agita. Entende isso? Mas é a mesma raiz. Qual que é a raiz? A raiz é não tem ninguém por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Esse é um padrão de crença. E aí é essa pessoa que se sente abandonada, que tem medo, está ansiosa, que nesse momento ela vai sentir assim, vai faltar, não vai ter álcool para todo mundo, não vai ter comida para todo mundo, preciso comprar tudo no supermercado. E aí essa sensação é que faz ela às vezes passar por cima de alguém, agredir alguém, reagir de forma muito forte. Por quê? Porque ela já tem essa crença da falta. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Levanta a mãozinha aí, dá coração para poder visualizar o que eu estou te dizendo.
Por quê? Porque ela já tem essa crença formatada. Tá? Então, você teve um pai, e essas crenças em geral, queridos, elas são formadas no período de 0 a 12 anos. Por que esse período da sua vida é importante? Porque de 0 a 12 anos, a criança ela não tem filtro. Ela não tem filtro. O que é o filtro, Lincoln? Essa capacidade de julgar as coisas. Essa capacidade de você olhar para uma determinada situação e dizer assim, nada, isso aqui aconteceu porque o fulano é desequilibrado. Aí você consegue fazer um juízo de valor. A criança não, a criança ela registra aquilo como sensação. Tudo para ela é emocional. Por isso que eu te disse, por exemplo, que se uma criança os pais se divorciaram, ela se sente abandonada, mas não necessariamente ela está sendo abandonada. Os pais é que tiveram os problemas entre eles, não tem nada a ver com ela, mas ela pode se sentir às vezes culpada e se sentir abandonada e que ela não é digna de ter atenção e ter afeto. Porque ela registra, ela não tem filtro, ela não tem capacidade de julgar essa informação. E aí eu sei que muitas vezes você está vivenciando coisas hoje e você não sabe por que você sente, mas porque hoje você está olhando como adulto, mas a sua sensação é uma sensação infantil. Está fazendo sentido o que eu estou te falando? Essa sensação é uma sensação infantil, não é a sensação do adulto. O adulto entende, o adulto é racional, o Lincoln adulto ele consegue entender essas coisas, mas a criança que mora dentro de você, ela não entende. Ela continua vivenciando aquela situação lá do passado. Então, se você, por exemplo, teve um pai alcoólatra, que chegava e agredia os filhos, batia sem motivo aparente, sem dar justificativa, uma disciplina que não era disciplina para o bem da criança, mas é porque o sujeito estava com raiva, porque ele chegou estressado do trabalho e foi lá e bateu com mais força, ele está virado. Aí essa criança, ela sente, porque ela não tem filtro, ela recebe aquilo simplesmente tentando assim, cara, isso é uma injustiça. Por que eu estou fazendo isso? Eu fiz tudo certo. Aí ela registra a sensação de injustiça e de indignação. E ela fica visitando aquela sensação muitas vezes. E aquilo se torna o lar emocional dessa criança. O lar emocional dessa criança. E aí, quando acontece um evento desse em que ela é testada, vem coronavírus, vem crise, vem pandemia, vem falta de comida no supermercado, coisa do tipo, o que ela se sente? Ela se sente indignada, injustiçada. Por quê? Porque essa é a emoção que ela visitou sempre. Tá fazendo sentido? Porque ela vivenciou esse passado, ela agora tem esse registro na alma dela. E aí o caldo só entorna o que tem dentro. Ela verbaliza coisas desse tipo, sabe? Aí ela fica procurando, inclusive, alguém para poder expor essa indignação. Aí essa indignação é o presidente da República, é o presidente, porque é ele que não toma as decisões corretas, sabe? A indignação, às vezes, é com as pessoas que saem de casa, e aí ela quer, na realidade, controlar essas pessoas, e coloca um discurso forte lá na internet por causa disso. Começa a criticar todo mundo. Mas por quê? Porque ela está vivenciando a sensação que ela sempre visitou. Então, vou repetir e voltar com você. Qual o caminho? O caminho é atos, decisões. Antes do ato da decisão tem um pensamento, tá? Antes desse pensamento tem uma sensação, e antes dessa sensação tem uma crença, uma programação emocional que define como você vai sentir, pensar e agir. Tá fazendo sentido isso para você? Tudo bem? Então, quando a gente entende isso, a gente precisa visualizar então que esses eventos eles simplesmente vão revelar o que tem dentro. E aí eu quero chegar no ponto da nossa live de hoje. É que você está vivenciando um momento muito precioso. Porque grande parte das vezes, querido, essa crença ela fica oculta e fica baixa. Mas esses momentos de instabilidade, esses momentos de dores, eles fazem com que a crença suba. E essa é a hora de você identificá-la. Porque quando a sensação entorna, você já sabe, opa, tem um negócio aí. Tem alguma coisa aqui, sabe? E aí é a hora de você começar a entrar num processo de questionar o que você está sentindo e descobrir a crença que existe por trás disso. Por quê? Porque enquanto você não identifica a crença,
você fica achando que realmente o problema está nos chineses, o problema está no presidente da República, o problema está nas pessoas que não respeitam o isolamento, o problema está sempre em diversas situações, mas nunca dentro de você. E enquanto esse problema você não reconhecer, você não assumir a responsabilidade de que isso é seu, isso não vai se resolver. E isso significa dizer que quanto maior for a tensão do momento, essa crença ela vai subir e ela vai fazer você agir de uma forma que você não vai se reconhecer e você não queria fazer. Se você quiser agir como aquelas pessoas lá no Holocausto agiram, sendo boas mesmo diante de uma pressão muito grande, como Jesus fez na cruz, se você quiser ter a certeza de que as suas ações elas serão ações produtivas para você e para as pessoas ao seu redor, então você precisa começar a olhar para suas crenças agora, porque os sofrimentos eles são oportunidades para você identificar as crenças e tratá-las. Você está comigo? Está fazendo sentido isso para você? Ok? E aí eu preciso que você visualize então o seguinte, que tem uma frase de Jesus que eu gosto muito, que ele diz assim: se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, que densas trevas serão. De que Jesus está falando? Jesus está dizendo que se eu consigo enxergar luz ao meu redor, então todas essas emoções que virão, elas serão luz, elas serão positivas e elas vão entranhar na minha carne, no meu corpo, e elas vão fazer parte de mim. E é verdade essa questão. Eu estava conversando um dia desse com a minha chefe no trabalho e ela estava me dizendo que existe um ramo da fisioterapia, né? Chama acho que microfisioterapia, se não me engano, onde eles conseguem detectar a partir de nódulos no seu corpo qual é a sensação que gerou aquele nódulo. E mais, eles conseguem identificar quando que ela se instalou ali. Porque as emoções se alojam na sua carne. E quando elas se alojam na sua carne, é como se elas fizessem parte de você. Então, para você, por exemplo, que sente sensação de impotência nesse momento, isso está alojado na sua carne. E é por isso que você sente assim. E provavelmente você deve estar atraindo sensações que te geram impotência. Talvez no casamento. Talvez você viva uma sensação no casamento que você se sente impotente diante de um cônjuge adúltero, de um cônjuge abusivo que te agride ou coisas semelhantes. Entende? E você não se sente capaz de fazer nada. Mas por que isso, Lincoln? Porque está entranhado na minha carne. A crença, ela gera uma série de sensações que ao longo do tempo elas ficaram estabelecidas ali. Tá fazendo sentido? Beleza? Tá, Lincoln. E aí? O que eu vou fazer agora, depois disso tudo aí que você jogou pra cima de mim? Beleza, vamos começar então agora a trabalhar a solução. Tá bom? Quantos estão ansiosos aí pela solução? Tem umas perguntas, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se chegaram perguntas. Beleza, estou vendo aqui algumas perguntas importantes, né? Como faço então para me tornar consciente dos 95% que estão para baixo? É possível, né, alcançar a consciência desses sentimentos e mudá-los? Opa, tem umas perguntas muito interessantes aqui, ó. Essa crença de abandono pode refletir nas... Pode. Tem a Josi que perguntou, né? Como se tornar consciente? Né? Primeiro eu estou te dando aqui algum passo, né? Como é que eu me torno consciente? Eu me torno consciente quando eu faço esse caminho de volta, tá bom? Ato, pensamento, pense no que você pensou logo antes de fazer. Isso já é um indicativo. Beleza? O que você pensou antes de fazer já vai te dar o que veio antes. Aí eu descobri o que eu pensei. Se eu descobri o que eu pensei, então qual foi a sensação que veio antes? Geralmente é isso que eu faço com as pessoas quando eu estou em sessões de coaching. Né? O que veio? Qual foi a sensação que veio antes? Aí a pessoa vai me descrevendo sensações. Beleza? Veio isso, veio aquilo e tal. Aí eu pergunto assim, com que frequência você sente essas sensações? Aí ela fala assim, muito. Quando ela fala muito,
eu já sei que tem uma crença. Por quê? Porque é o lar emocional dela. Entende? Se ela falou muito, é porque está ali. Aí o que eu faço? Aí eu volto no período do 0 aos 12, que é onde as crenças se estabelecem com mais força. Aí eu pergunto assim, essa sensação foi comum na sua infância, no período de 0 a 12 anos? Teve algum evento ou a específico que te gerou essa sensação? Ou de alguma forma isso se repetia lá? Aí normalmente é nessa hora que começam a cair as fichas. Porque aí a pessoa traz um fato, um evento que marcou, sabe? E aquilo vem com força. Às vezes a pessoa chora, sabe? E ela realmente vivencia aquele momento de novo. Aí eu sei que eu cheguei no ponto. Tá? Por quê? Porque aí eu descobri um ponto específico da vida dela que precisa de tratamento. Entende? Aí normalmente eu trabalho isso assim. O que esse evento fez para que você pensasse? De que forma você passou a se ver a partir desse evento? Eu faço sempre essa pergunta. Tá? Sempre. Como é que você se enxerga? Porque aí eu estou trabalhando o que dela? Eu estou trabalhando a forma como ela se vê. Crença de identidade. Aí às vezes aparece assim, meu pai me abandonou, eu me senti que eu não sou especial. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou um nada, eu não sei por que eu deveria estar aqui. Aí vem, às vezes a pessoa verbalizou isso pela primeira vez numa sessão. Entende? Às vezes ela reflete alguma coisa que ela crê sobre o mundo. Eu creio que sim, as autoridades elas não são confiáveis. Eu não acredito em pessoas que estão acima de mim. Entende? Aí ele começa a trazer crença sobre mim, sobre as pessoas em redor, sobre o mundo, sobre as circunstâncias. Eu creio que eu não consigo. Pessoas que viveram muitas frustrações porque não conseguiram aprender na escola, porque tiveram situações que tentaram fazer uma coisa e não conseguiram, elas tendem a desenvolver uma crença de que eu não consigo, de que eu não dou conta. Crença sobre a minha capacidade, sobre as circunstâncias ao redor. Entende? Aí eu começo a fazer o caminho de volta. Então, isso ajuda a gente a ter consciência. É bom a gente ir fazendo uma série de perguntas. Não venha com muitas respostas, faça mais perguntas, porque a pergunta ela ativa você. Quando tem alguém fazendo a pergunta para você é mais fácil, né? For profissional, um terapeuta, um coach, enfim, isso te ajuda mais. Mas você também pode se fazer, isso ajuda a você começar a desenvolver esse processo de autoconsciência, tá bom? E aí, a partir do momento que eu identifico a crença, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a quebrar o padrão. O Tony Robbins ele diz isso no livro dele, acho muito interessante, né? O Desperte Seu Gigante Interior, muito legal. E ele fala assim, você precisa quebrar o padrão. O que é quebrar o padrão? Você precisa desconfiar de você, querido. Você precisa entender que se você está sentindo desse jeito, fala, Lincoln, às vezes eu tenho um ciúme muito grande do meu cônjuge. Às vezes é um ciúme desproporcional, às vezes não é baseado num fato, não é racional para mim, Lincoln. Eu te entendo. Por que eu te entendo? Porque é a sua crença que está mandando um recado, está fazendo você se sentir desse jeito. Entende? Você fala, Link, e aí? E aí que se você não decidir tratar isso, você pode acabar com o seu relacionamento porque você é demasiadamente possessivo. Tem gente, por exemplo, que tem crença de abandono, que tem medo do sujeito ir embora. Aí porque ele tem medo do sujeito ou dele ou dela ir embora, o que ele faz? Ele se torna grudento, possessivo, controlador. E aí o que ele faz? Ele faz com que a pessoa vá embora. Entende? Por quê? Porque a crença que está fazendo gera toda aquela sensação de ansiedade. Vai me deixar, ele vai embora. E aí o que ele vai fazendo? Eu fico controlador, eu fico querendo dominar a pessoa. Entende? Aí eu me torno pesado. E isso me torna pesado, o outro fala assim, não estou aguentando mais. Aí daqui a pouco ele, vaza. Aí confia, você fala, tá vendo? Me abandonou. As pessoas vão embora, elas não ficam na minha vida. Entende isso? Então o que você precisa começar a fazer? Você precisa começar a quebrar o padrão, a desconfiar de você mesmo, dizer assim, não é isso. Eu não sou abandonado, eu sou digno de ser amado, eu sou especial, eu sou uma pessoa agradável, entende? Você precisa começar a questionar e começar a agir de forma contrária à crença. Você precisa entender, inclusive, qual é a crença positiva que você quer ter sobre você. Uma dinâmica que eu uso muito para poder confrontar isso é a dinâmica do eu sou. Eu utilizo isso nos meus processos de coaching sempre, que é você escrever 30 características de quem você é e declarar isso na frente do espelho. Começar a dizer, porque a palavra ela traz à existência as coisas que não existem. Você começa a declarar, você começa a trazer à existência as coisas que não existem.
E aí aquilo começa a trazer e voltar à realidade. Isso é um primeiro ponto importante. Tá? Então, questionar a crença, começar a duvidar, quebrar o padrão. Tá? E você pode, inclusive, estar se afirmando numa crença nova. Dizer quem eu sou, o que eu creio sobre mim e repetir. Lembre-se, as crenças se desenvolvem por repetição sob impacto emocional forte. Então, desenvolva isso. Tá? Uma outra coisa que eu visualizo que é muito importante é desenvolver gratidão pelo que você tem. Porque normalmente a crença disfuncional, ela leva você a rejeitar o que você tem. Então, desenvolver gratidão de propósito ajuda você a enfrentar isso. Nesse tempo de adversidade, por exemplo, todos os dias no café da manhã, eu estou com as meninas e eu pergunto a ela 3 motivos de gratidão do dia de ontem. Eu falei, o que teve de agradecer pelo dia de ontem? E eu estou perguntando isso de propósito. Por quê? Porque eu sei que está sendo desafiador para elas ver coisas boas. Mas tem um monte de coisa boa. Tem o fato, eu estava lembrando, por exemplo, que eu tenho um emprego que ele paga o meu salário. Eu posso trabalhar em casa hoje, eu tenho home office, eu posso fazer home office, eu recebo no final do mês ainda. Mas tem gente, por exemplo, que não está tendo, porque trabalha como autônomo. Como é que trabalha nesses dias? Entende? Aí gera ansiedade. Tá? Mas eu agradeço porque eu tenho. Tá? Então eu agradeço porque eu tenho uma casa para voltar, eu agradeço porque tem comida em casa, eu agradeço porque eu posso dormir a noite de sono, eu agradeço porque eu posso contar com a cooperação de pessoas que gostam de mim. Eu preciso achar motivos de gratidão, beleza? Eu me lembro de uma história que eu li num livro chamado Como Lidar com as Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Esse livro contou a história da Grande Depressão nos Estados Unidos, década de 30, né, do século passado, e que foi assim, uma depressão também assim, financeiramente todo mundo quebrou, um monte de gente com empresário, e esse cara, ele era um empresário quebrado. E ele estava calculando e falou assim, cara, se eu conseguir um financiamento, eu vou demorar 7 anos só para pagar o financiamento. Sem tirar lucro nenhum. Eu vou 7 anos só pagando. E ele estava derrotado, sabe? E se alguém quisesse financiar para ele, porque estava quebrado, porque quem que ia financiar quem estava quebrado? Não ia pagar, entende? E aí ele estava subindo, né? Ele falou que era uma ladeira, a financeira ficava lá em cima e ele estava subindo, derrotado, reclamando da vida, murmurando. E aí passou por ele um cadeirante. E esse cadeirante o constrangiu. Né? Por quê? Porque ele passou, estava sorrindo, deu um bom dia, passou por ele e ele falou que foi o sorriso mais constrangedor que ele teve toda a vida dele, porque ele percebeu que aquele homem não tinha pernas, mas ele estava feliz, e ele tinha perna, ele tinha braço, sabe? E aí ele voltou para casa e ele escreveu na porta do guarda-roupa dele para ele nunca mais esquecer: eu estava triste porque eu não tinha sapatos, até que eu encontrei alguém que não tinha pés. E é isso, sabe? Preciso desenvolver um senso de gratidão pelo que eu tenho hoje, que é uma forma de manter o que eu tenho e de me abrir para novas possibilidades no futuro, sabe? A gratidão, ela combate crenças disfuncionais e ela gera uma sensação positiva que faz você estar diante de situações adversas e fazer melhores escolhas, sabe? Em nenhum momento, sabe, queridos, eu fiquei grato a Deus demais por isso, porque em nenhum momento disso eu fiquei assim desestruturado por causa do que estava acontecendo, mas eu simplesmente comecei a lembrar e a vivenciar um monte de situações de vitória no meu passado, de coisas que eu vi Deus agir na minha vida, que eu experimentei, sabe, coisas positivas do amor de pessoas e tal, e isso foi enchendo o meu sistema. E eu falo assim, cara, eu não tenho motivo para me preocupar hoje, eu tenho motivo para agradecer, sabe? E se fosse só o que eu tenho hoje, já seria muito motivo para agradecer, mas eu tenho muita coisa de passivo, de coisas para trás que me dão mais condições. Então, uma outra dica que eu te dou é: nutra sentimento de gratidão para passar por esse tempo. Procure de propósito coisas para agradecer e se force todos os dias. Faça o que eu estou fazendo com as minhas meninas. Acorde e pense 3 motivos que eu tenho para agradecer no dia de ontem. E acorde e declare esses motivos. Se você sentir que você é ingrato, faça mais. Escreva uma lista. Para os meus coaches, para os meus clientes, por exemplo, eu faço escrever uma lista de 40 motivos. Para quê? Para ele entender que ele é grato. Sabe? Registrar isso na alma. Tá? A outra coisa é: concentre os seus esforços. Eu queria, aliás, te fazer uma pergunta, né? Quando você está sozinho, para onde vão os seus pensamentos? Para o futuro? Para o passado?
ou para o presente? Onde você está depositando o seu foco nesse período de crise? Por que, Lincoln? Porque onde deposita o seu foco, onde você estiver mais concentrado, aquilo vai gerar sensação na sua alma. Então, por exemplo, pessoas que vivem mais no futuro, o que pode acontecer, será que vai se espalhar, quanta gente vai morrer, será que vai faltar comida? Se eu estiver o tempo inteiro pensando nisso, o seu foco está no futuro e o seu padrão é o padrão da ansiedade. Mas pode ser, por exemplo, que o foco esteja no passado. E aí as suas lembranças do passado podem estar te governando. Lembranças que podem ser lembranças negativas. E aí você pode passar pensando, cara, eu vou viver de novo. Não, eu não quero passar por isso novamente. Não, eu não quero passar fome de novo. Não, eu não quero ficar devendo novamente. E aí se a sua mente está o tempo inteiro nisso aqui, esse é o foco passado, que gera uma tendência depressiva. Por que gera uma tendência depressiva? Porque se eu penso, se as minhas lembranças elas são negativas, isso mata a esperança. E no que mata a esperança, eu começo a ficar depressivo hoje. Então, foco demasiado no passado gera padrão depressivo. Foco demasiado no futuro gera padrão de ansiedade. Foco demasiado no presente, de ficar aqui no ativismo, não para, tal, isso pode gerar realmente ativismo para você. Então eu preciso, o Paulo Vieira ele diz isso no livro dele, do Poder da Ação, que existe uma métrica que você precisa observar em relação a isso para você poder viver bem, que é você ter uma visão positiva de futuro, que você a visita, você a busca, e que você vai ver 30%. E é focar realmente no positivo, é escolher olhar de forma positiva e agir em função disso. 10% você vai ficar no passado. Focando em que, Lincoln? Nas suas lembranças positivas, daquilo que foi aprendizado para você e te trouxe vitória. Ok? E você vai concentrar a maior parte dos seus esforços no presente, que são nas suas ações, que é o que de fato você tem na mão. Entende? E aí envolve o que, Lincoln, hoje? Envolve fazer aquilo que eu preciso fazer. Então é ter uma boa higienização, lavar a mão, tomar banho adequadamente, o isolamento, evitar o contato, evitar o beijo e abraço momentaneamente. Então faça. Concentre suas ações no presente, que é o que você pode fazer, tem condições de fazer. Entende? E mantenha uma visão positiva de que as coisas elas vão melhorar. Eu estava vendo um post da Isa de Oliveira, da marketing, e falando exatamente sobre isso, que ela tem uma experiência muito grande com o pai dela, que o pai dela ensinou para ela acreditar que ainda que as coisas estejam muito ruins, elas vão melhorar. Ter essa perspectiva é mentalidade de sucesso, sabe? Então, onde é que você está concentrando mais as suas energias? Responde para mim. Quando você fica sozinho, os seus pensamentos eles vão para onde? Para o passado, para o presente ou para o futuro? Onde é que você passa a maior parte do seu tempo? Responde para mim aqui para eu poder dar uma olhadinha aqui e visualizar você, tá bom? Vai respondendo aqui que eu quero ver, tá? E quando eu penso nisso, e aí eu estou falando já para poder encerrar essa live de hoje, eu me lembro de um período que eu peguei uma toxoplasmose. Eu peguei essa toxoplasmose no final de 2014 para o início de 2015. Eu não sabia ainda que era uma toxoplasmose, mas assim, ela dá dores muito intensas no corpo. Se você malha, é como se você tivesse, por exemplo, naquela série que você já está na exaustão. Pois é, eu sentia desse jeito, uma dor muscular muito forte, que eu não conseguia ficar em pé, sustentar. Eu tinha febre altíssima, que ficava vindo e voltando, febre de 40 graus, eu ficava suando, a cama ficava toda molhada, sabe? E o pior de tudo era não saber com o que eu estava lidando. Eu não sabia que era o diagnóstico, inicialmente foi dengue, mas depois eles passaram, verificaram um monte de coisa, ninguém sabia, eu fiquei internado uma semana, e os pessoal fazendo, uma série de buscando coisa e ninguém definiu o que era, e aquilo estava me angustiando, sabe? E o pior de tudo não foi isso, o pior foi que isso se estendeu por mais de 2 meses sem eu poder trabalhar. E eu me lembro que 1/3 da minha renda naquela época era de autônomo, como professor. E de repente, como meu orçamento estava no limite, eu vi as dívidas aumentando, sabe? E mesmo depois de voltar a trabalhar, depois de 90 dias, eu ainda acumulei dívidas durante todo aquele ano. Eu fiquei 1 ano administrando dívida, isso nunca tinha acontecido.
Isso começou realmente a me gerar ansiedade. Tá? Mas eu me lembrei muito nesse tempo de um salmo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De entender que todo sofrimento ele é temporário e ele é transitório. Né? Que quando a gente está vivenciando um tempo de inverno, de coisas ruins acontecendo, eu preciso me lembrar que ele é temporário. Eu preciso me lembrar que existe alguém que cuida de mim. Isso faz toda a diferença para mim nesse tempo. Porque eu me lembro que eu fui administrando, entendendo assim, a situação vai virar. Porque crer que tem alguém sobre você já te ajuda muito, sabe? Tem um filósofo chamado Voltaire que ele dizia isso, que se Deus não existisse, valeria a pena criá-lo. Só por causa dos benefícios emocionais que isso gera. E eu me lembro que eu criei assim, que Deus uma hora ia virar. E eu me lembro que depois de um ano acumulando dias, a hora virou. O dia chegou. A alegria veio, sabe? Porque aí de repente eu fui promovido no trabalho, eu eliminei uma série de problemas que eu tinha naquela época e de repente em 6 meses eu recuperei tudo aquilo que eu tinha perdido em um ano. E isso para mim hoje é coisa que eu acumulo para os tempos de dificuldade, porque eu me lembro. Porque o grande problema de você viver o choro da noite é você não ter celebrado as alegrias do dia. Porque quando a gente celebra as alegrias do dia, a gente registra que tem alguém por mim, que valeu a pena, que é bom, sabe? E aí quando chegar a próxima noite, você vai ter o registro daquilo que você viveu lá, para te servir hoje, para poder ajudar com a sensação e com as crenças que você construiu. De ajudar a questionar, sabe? Então, voltar no passado, ficar esses 10% no passado é se lembrar dos aprendizados, das vitórias que você teve, trazer isso para o hoje, para o seu presente, para mover as suas ações, para você continuar crendo, para te ajudar a desenvolver uma visão positiva de futuro, de que se eu fui abençoado no passado, eu vou ser abençoado de novo hoje, sabe? De desenvolver esperança, desenvolver fé, porque depressão, querido, nada mais é do que a morte da esperança. Faz sentido isso? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha curtido aí essa live de hoje. Eu estou encerrando aqui agora, vai acabar, né? Já estou chegando aqui em 1 hora. Mas eu queria que você me dissesse em uma palavra aí, por que valeu a pena ficar 1 hora comigo hoje? Por que valeu a pena essa live de hoje para você? Tá bom? Enquanto você digita aqui a palavra, você me dá esse feedback, você pode fazer também depois aí no direct, eu vou gostar de saber. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui pra gente poder trabalhar com você. Deixa eu ver aqui. Então, a Josi perguntou, né, se é possível ter consciência desses sentimentos mudados. Acho que eu acabei respondendo aí durante a live, né? É possível, né? Fazendo esse caminho aí vai ajudando muito você, tá bom? Que massa. Então, ó, tô vendo aqui aprendizado, foi fantástico, show de bola, muito legal, feliz aqui, lar emocional, autoconhecimento, é isso mesmo. Marquito, meu querido, obrigado, sensacional, tamo junto, Alvinho, muito obrigado, meu irmão, tamo junto mesmo, obrigado, tá? Maturidade, uau, legal demais, me conheci um pouco mais, massa, Rose, top. Quero trazer a memória que me traz esperança, boa, Paty. Vamos trazer a memória nesse tempo, né? Muito produtivo, ok, legal. Lena, tamo junto. Aprendizado, crescimento emocional, Núbia, muito legal. Queridos, autopercepção. Elise, minha amiga, que bom te ver aqui. Show de bola. Josi, tamo junto. Massa demais. Obrigado, queridos. Então eu espero que é o meu presente para você nesse tempo. Na realidade, é a minha contribuição para ajudar você a passar bem por esse tempo, tá bom? Evite de ficar responsabilizando as pessoas pelas suas sensações. Não fica não responsabilizando, tá? Assuma as responsabilidades, porque tudo isso só está vindo porque já está aí dentro, né? Para de colocar a culpa no mundo, nas pessoas, o que quer que seja, porque quando você faz isso não tem solução. Mas quando você olha para dentro e assume as responsabilidades, faz isso que a gente fez, esse caminho, passa a ter solução, tá bom? Beijo grande do seu coração, abraço de 40 segundos, porque por aqui pode, tá bom? E até a nossa próxima live.